Boa noite, mulheres maravilhosas. Sejam muito, muito bem-vindas para o nosso encontro de hoje. E hoje nós vamos falar sobre a mente feminina. Nós estamos aqui reunidas, né? Mas quem vai conduzir esse encontro e trazer para vocês hoje os ensinamentos, né? É Isabela Tavares. Ela é helper do Petwork, é hipnoterapeuta Omni e é uma mulher como nós, que vai trazer um pouquinho do conhecimento dela sobre a mente feminina. Sejam todas muito bem-vindas, Isabela. Satisfação estar aqui com vocês, uma alegria enorme no meu coração. Esse momento está sendo assim grandioso para mim e eu escolhi, né, para falar um pouco sobre esse trabalho do Patchwork, onde o guia fala de algumas palestras sobre o inconsciente, o poder do inconsciente, o homem e a mulher e a mulher na nova era. E fiz um apanhado muito breve e trazendo também como tratar essa questão da mente com a hipnoterapia, com o trabalho da omniterapia, que engloba várias técnicas ao mesmo tempo. Então, também sejam super bem-vindas, né? E eu estou aqui com o meu coração aberto para a gente falar um pouco sobre reconexão, a reconexão com esse feminino e podemos também compartilhar, né, os nossos saberes. Vocês sintam-se à vontade para fazer alguma pergunta ou podemos seguir e no final fazermos uma troca, que no final tem uma auto-hipnose fantástica sobre reconexão com o feminino. A mente feminina. A mente feminina, ela tem o modelo da mente, na verdade, que eu vou mostrar, que trata sobre a questão do consciente, do subconsciente e do inconsciente, igual ao homem, né? Não tem separação em relação a isso. Só que a mente feminina, ela pode ir trazendo questões dos padrões inconsciente coletivos do feminino na história, traz também a questão dos padrões emocionais da família, a desconexão do feminino com a sua essência, que ao longo da história isso aconteceu. E o que vamos falar hoje é sobre esse caminho, o caminho de retorno para si mesmo. Porque quanto mais eu me desconecto do meu ser, da minha essência, mais eu brigo comigo mesma, com a minha história, com o feminino, nos meus relacionamentos, e isso não fica leve para ninguém, nem para quem está perto da gente, para os nossos filhos, para quem tem, nos nossos relacionamentos mais íntimos e afetivos, e nosso relacionamento familiar também. Então, a grande questão é, qual é a grande questão? Por que tantas mulheres se sentem desconectadas de si? Durante muito tempo, eu estive muito desconectada desse feminino, mais assim, abrutalhada na minha fala, na minha conduta, porque eu não trabalhava com essa questão do autocuidado, o autocuidado no meu sentir, no meu corpo físico. E eu pude, aos poucos, trabalhar com isso. E quem aqui não vive ou não vive essa desconexão de vez em quando? Porque às vezes a gente se perde disso, né? Dessa parte nossa que a gente vai tanto no automático que esquece de parar. Então, o ideal é que a gente possa sempre estar nesse autocuidado, nesse olhar, meditando, fazendo as orações para quem acredita nisso, ou simplesmente parando e respirando. Um trabalho de reconexão consigo. A Dani fala muito sobre isso no livro dela, A Reconexão. Esse feminino, ele condicionado, o que ele fez? Ele aprendeu, né, a agradar, controlar, silenciar, sustentar, tendo muita autocobrança e não suportando, cansadas. As mulheres ficam cansadas,
trabalhando muito, tendo que cuidar dos afazeres domésticos, tendo que dar conta dos seus relacionamentos, tendo que dar conta da sua criança interna. Então, quando eu fico nesse lugar de querer agradar muito, eu esqueço de mim. E aí o que acontece? Dentro do trabalho das palestras do Petwork, que traz aí a palestra que seria a 62, o Petwork mostra que a grande parte do sofrimento, ela nasce em função de quê? Quando nos afastamos da nossa essência. E muitas mulheres, eu inclusive, né, às vezes passei por situações em que eu fiquei no estado de sobrevivência emocional, me resgatando, batendo cabeça. Isso também me levou para belos lugares, porque eu também fui procurar ajuda nos trabalhos terapêuticos do Petwork, que foi um dos trabalhos há 24 anos atrás, que eu tenho trabalhado comigo mesma, com um grupo de estudo e mais particularmente com atendimento personalizado, né? Então, muitas mulheres se tornaram funcionais, mas emocionalmente desconectadas de si. E aí o que acontece? A desconexão do feminino. Os sintomas de desconexão que podemos observar: a ansiedade e a exaustão emocional, onde estamos preocupadas sempre com o futuro, sempre com questões que precisamos resolver. Isso causa muita exaustão, afeta o corpo físico, afeta questões de dormir, e a gente fica muito irritada. Eu era uma pessoa muito irritada, muito impaciente, porque eu estava sempre vivendo, tendo que resolver coisas num tempo corrido e trabalhando também. Agora eu estou num momento mais tranquilo, porque eu estou me aposentando como professora. E aí vem também o hipercontrole, culpa. A culpa por quê? A culpa porque eu me abandono. A culpa porque às vezes eu também não dou conta de dar atenção ao filho. A culpa porque eu não parei para prestar atenção em alguém que eu amo, que eu gosto. Quem nunca sentiu essa culpa? Necessidade de aprovação, medo do julgamento e dificuldade de receber. Entra nesse rol, às vezes até uma ajuda simples de um homem que quer carregar uma bolsa e a gente fala: não, tá tudo bem. Estamos tão desconectadas dessa vulnerabilidade do feminino, dessa delicadeza do feminino, que a gente se nega até receber uma atenção de um homem, de um desconhecido. Não precisa ser simplesmente um companheiro. Isso é muito importante a gente perceber. Às vezes até um elogio. A dificuldade de receber um elogio porque você está bonita. E a gente sempre acha que a gente precisa melhorar e se sente culpado porque não está se cuidando totalmente. As emoções, elas afetam as nossas relações, afetam o nosso contato com a nossa essência primordial, que a gente usa muito como a criança interior. Então, se eu estou desconectada, desatenta dessa consciência com as minhas reações, esse automático e com o que verdadeiramente eu estou sentindo, preciso olhar, eu acabo bagunçando a minha vida e de algumas pessoas à minha volta. E fala um pouco, né, do inconsciente feminino, mas esse foi um fragmento, uma parte da palestra 124. Essa aí acabou que eu mudei, não saiu aí. Mas é da 124 que fala a linguagem do inconsciente. Essa palestra, ela não fala só da mulher, né? Mas ela fala sobre algo muito profundo, que as correntes inconscientes que atuam silenciosamente dentro de nós,
elas atrapalham a nossa vida, porque vão nesse automático. E porque racionalmente a mulher, ela quer mudar algo, mas algo emocionalmente nela que pulsa muito mais forte. E aí existe essa dificuldade de o que eu quero mudar, que é do meu consciente, que é dessa parte que a neurociência fala que seria do neocórtex, que é a parte racional do cérebro. Eu já sei que eu preciso evitar certos alimentos, eu já sei que eu preciso fazer atividade física, eu já sei que eu preciso fazer um monte de coisa, mas eu ainda continuo nessa repetição. Por quê? Porque ficam as memórias e as emoções ali pulsando. E essa pequena situação, ela faz o quê? Faz a gente atingir dores antigas, faz a gente repetir padrões, não só nossos, como às vezes do nosso sistema também familiar, né? Inclusive da linhagem feminina. E aí a gente reage. Isso está dentro do sistema límbico. Dentro desse sistema límbico ficam as emoções. Isso dentro da neurociência separou essa tríade aí, que seria o complexo, né? O cérebro reptiliano, que ele foi feito para a gente se proteger. E o subconsciente, ele deixa a gente num estado ou de segurança ou de proteção. Porque quando, em alguma situação, eu percebo que eu preciso me proteger e estar segura, às vezes eu sou até ajo de forma abrupta com o outro, reagindo, né? E por isso muitas mulheres vivem no controle. A gente precisa se controlar, porque a gente tem medo de reagir, essa dificuldade de relaxar e de estar em atenção constante em relação às suas situações no trabalho ou dentro de casa mesmo. Dentro aí da questão do sistema límbico, voltando, a gente reage muito além do tempo presente. Por quê? Porque eu, às vezes, me conecto com uma emoção que eu interpretei lá atrás, que não foi legal, eu reajo agora da mesma forma que eu reagi lá atrás. Então, o mais importante é que a gente já tenha essa consciência sobre todos esses sistemas. Dentro da neuropsicologia fala muito, mas quando eu fico nesse automático, eu preciso me tratar, porque algo destrói as minhas relações, algo atrapalha a minha vivência com o outro e eu fico infeliz por conta dessas repetições das emoções. Então, o que vem falando aí? Existe uma parte consciente que toma decisões e analisa. Estaria dentro dessa parte do neocórtex. E uma parte inconsciente conduzindo padrões automáticos, porque lá atrás ou na minha infância, ou na gestação, eu interpretei algo que minha mãe sentiu naquele local que eu estava, e aquilo fica como um registro e eu fico repetindo automaticamente essas sensações, essas emoções, mas sem entender por que eu reajo ou tenho esse comportamento. Muitas vezes não é falta de capacidade, é apenas um subconsciente ainda condicionado à sobrevivência, que aí entra nessa parte do reptiliano. O modelo da mente, esse que mostra aí, é um modelo que eu aprendi lá, especificamente no estudo da omniterapia, né, para trabalhar com a hipnoterapia. Separa o consciente entre o subconsciente, tem o fator crítico. O fator crítico, ele fica como segurança, ele fica nos protegendo, ou para liberar informações preciosas e mudar, ou para entrar coisas novas. Isso acontece muito bem no processo da sessão, né? Vou falar um pouquinho mais à frente. E por quê? Porque nesse lugar
o subconsciente, ele não responde a nada lógico. Ele responde ao que emocionalmente foi registrado como o quê? Seguro ou perigoso. Então, se eu acho que estar em contato com determinada pessoa, eu posso ficar em estado de ameaça e insegurança porque ela fala coisas que me desagradam, eu vou sempre evitar estar perto de pessoas naquele estilo. Se eu tenho atitudes num relacionamento que eu me sinto insegura, que eu me sinto achando que eu vou ser traída, eu vou evitar estar em relacionamentos afetivos durante muito tempo. E dentro desse trabalho da hipnoterapia, o que acontece? A gente vai e ultrapassa. Então, o modelo da mente seria a mente consciente, mente subconsciente e o inconsciente, que traz o quê? O do consciente, a lógica e a análise, que seria dentro daquele neocórtex. O subconsciente, as emoções e memórias de longo prazo, a proteção, a preguiça. Como é difícil mudar hábitos, não é? Mudar hábitos em relação à atividade física. Eu sou a prova que é possível mudar, porque eu tinha muita dificuldade de fazer atividade física. Eu me trabalhei muito. Isso foi um processo durante muito tempo e hoje eu faço atividade física com satisfação. A Ju que fica feliz, né, Ju, de saber sobre isso. A Soraya também. Então, hoje eu vou para o meu treino e eu olho assim para mim. Esse é o momento do autocuidado. Essa é a pílula da felicidade e a cura do meu ser. É o momento que eu estou comigo, é o momento que eu paro para me dar atenção. Então, esse seria um ponto de autocuidado, mas eu tive que me trabalhar muito para mudar esse padrão, porque era muito difícil e eu me julgava, gente. Eu me julgava muito preguiçosa, como eu me julgava, era muito doloroso, mas eu consegui mudar isso. É possível, né? É possível. E aí entra essa questão aí, ó, da mente subconsciente, os hábitos e padrões automáticos e do inconsciente. Conteúdos reprimidos. Vem, às vezes, as análises simbólicas dos sonhos também, registros, né, simbólicos, a programação ancestral e os mecanismos automáticos de sobrevivência, onde eu vivo situações e eu reajo, que aí entra naquela questão do reptiliano, né? Digamos, a pessoa fala alguma coisa sobre o meu cabelo. E eu reajo, porque eu acho que a pessoa está me julgando, ou tá achando que está feio, ou eu não estou correspondendo às expectativas do outro, e eu vou para o julgamento e acabo reagindo. É isso. Então, modelo da mente, consciente, subconsciente e inconsciente. Isso gera muita divisão dentro da gente, né? E vem aí, então, a questão da omniterapia, né? Ela integra hipnoterapia clínica, constelação sistêmica, PNL, porque trabalha muito com programação neurolinguística. Depois do atendimento, às vezes eu mando protocolos para cliente, para o cliente estar naquela repetição, se olhando no espelho. Eu faço muito isso comigo também. E abordagem gestáltica em um método único de transformação emocional profunda. E é real, isso acontece mesmo. Esse acesso ocorre no subconsciente, identificação de padrões, liberação de respostas automáticas e ressignificação emocional, porque durante todo o processo você vai sentir aquela emoção do medo, do que for ali que você veio trabalhar, e é conduzido para chegar à causa raiz, à emoção raiz, aquilo que aconteceu lá atrás, para você poder identificar e entender, porque quando você começa a ter consciência
sobre como você interpretou lá atrás, hoje você já ressignificada disso, já não tem mais peso, fica leve, fica suave. Esses registros emocionais, eles vão perder a força e você não vai mais sustentar esses padrões de repetição de dor. Pelo contrário, você vai para a sua expansão de consciência e a transformação acontece. E a mulher, né, da nova era, dentro da palestra, existe a palestra do Petro, que fala, uma palestra belíssima, fala que a mulher da nova era, ela não busca mais perfeição, ela busca consciência, ela busca reconexão com ela mesma. Saindo dessa guerra consigo e com o externo. Não precisa mais provar o seu valor, não precisa estar brigando por mais nada. Aprende a receber, sustenta a própria presença, se reconecta com sua essência. Ela consegue integrar força e sensibilidade, presença e leveza, autonomia e verdade emocional. E isso é muito gratificante, porque quando a gente vai para esse lugar, a gente não fica mais com tanto medo da vida. E fica suave lidar com a gente e com o outro nos relacionamentos. Relacionamentos de amizade, relacionamentos no trabalho, relacionamentos mais íntimos com os filhos. E isso não tem preço. E aí, o que acontece no caminho da autotransformação? Eu tomo consciência, eu vou para um lugar de segurança emocional, porque eu passei pelo processo, isso trazendo para a hipnoterapia, mas não precisa ser só na hipnoterapia. Em todos os processos terapêuticos, ocorre muita clareza, muita consciência. Eu fiz muitos trabalhos, eu me trabalhei muito, eu me trabalho até hoje, né? Então, quanto mais eu tenho consciência, mais segurança emocional eu tenho para lidar comigo mesma e com o outro. E o que acontece? A transformação verdadeira, ela acontece porque eu estou consciente e encontro segurança. Porque enquanto o subconsciente entende que agora é seguro, quando ele compreende que é seguro, aí a gente deixa de sair, né? Deixa de estar no modo sobrevivência, no modo reativo, no modo automático, e a gente relaxa. A cura feminina começa quando a gente, mulher, nós mulheres, paramos de lutar contra o que há em nós e começa a se reencontrar, se reconectar consigo. E eu trago para vocês, para a gente incrementar essa apresentação, uma auto-hipnose, trabalhando com a reconexão feminina. Vamos lá? Eu vou, então, conduzir vocês, para que não perca, né, essa... Agora, eu quero convidar você, por alguns instantes, a simplesmente respirar. Feche seus olhos. Sem precisar resolver nada. Sem precisar sustentar ninguém. Sem precisar ser forte agora. Apenas respire. Inspirando profundamente pelo nariz. E soltando devagar. Muito bem. Você está indo muito bem.
você continua respirando, permita que sua atenção saia lentamente do mundo lá fora. Suavemente, você vai voltar para dentro de si, para você. Porque hoje não é sobre performance, não é sobre agradar, não é sobre carregar tudo. Hoje é sobre reencontro. E enquanto você escuta a minha voz, seu corpo começa a desacelerar. Os ombros relaxam, o maxilar solta, a mente começa a ficar mais silenciosa. E talvez seja pela primeira vez em muito tempo que você realmente sinta que está seguro relaxar. Relaxe. Muito bem. Agora, eu vou conduzir você por uma imersão muito suave, natural, segura, como se você estivesse descendo lentamente, descendo para um lugar profundo de acolhimento dentro de você. E a cada número, seu corpo relaxa ainda mais. Sua mente desacelera e sua energia começa a se reorganizar. E você relaxa. 5, respirando profundamente, sentindo o corpo começar a relaxar. 4, soltando as tensões, as preocupações, o excesso de controle. 3, entrando mais profundamente dentro de si, mais calma, mais suave, mais leve, mais presente. Como se uma sensação de acolhimento envolvesse todo o corpo. 2, profundamente conectada consigo. 1, segura, acolhida, presente. Muito bem. E talvez exista dentro de você um cansaço que ninguém percebeu, um cansaço emocional, de tentar ser forte o tempo inteiro, um cansaço de tentar sustentar o mundo, mesmo quando por dentro
Você só precisava de acolhimento. E talvez, em algum momento da sua vida, você tenha aprendido que precisava agradar para ser amada, que precisava controlar tudo para se sentir segura, que precisava silenciar emoções para evitar rejeição, para evitar abandono, para evitar julgamento. E sem perceber, foi se afastando lentamente de si mesma, da sua essência, da sua verdade, da mulher que existia antes das dores, da mulher que existia antes das cobranças, antes das máscaras. Mas escute isso profundamente agora. Na verdade, você nunca se perdeu. Você apenas sobreviveu da melhor maneira que conseguiu. E existe uma diferença muito grande entre sobreviver e viver conectada consigo mesma. Agora imagine que existe uma luz dourada envolvendo você, uma luz suave, quente, acolhedora, elevada, como se essa luz carregasse amor. Você sente ela aí agora, com presença, consciência, reconexão. E essa luz começa lentamente a dissolver as cobranças excessivas, a culpa. Ela começa a dissolver o medo do julgamento, o medo de não ser suficiente. A necessidade constante de aprovação também se dissolve, como se tudo isso começasse agora a perder força, a perder peso, a perder espaço dentro de você. E no lugar, uma nova sensação começa a nascer. Leveza, segurança emocional, presença, valor, consciência. Porque a verdadeira força feminina não nasce do controle, ela nasce da conexão consigo mesma. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, você permita-se sentir que não precisa mais lutar contra si, não precisa mais carregar tudo sozinha, não precisa mais provar valor o tempo inteiro. Você pode respirar, você pode receber, você pode existir, você pode se acolher.
Porque o seu valor nunca esteve no quanto você suporta, mas no quanto você consegue permanecer conectada consigo mesma. Agora, leve sua atenção até o seu coração e imagine que dentro dele existe uma mulher. É a sua versão mais consciente, mais inteira, mais livre, mais conectada. Ela não vive em guerra consigo. Ela não precisa implorar algo. Ela não precisa se diminuir. Ela não precisa carregar tudo sozinha. Ela apenas sustenta a própria presença. Agora observe essa mulher. Veja a paz que existe nela. É você em paz. A força suave, a presença, a... E perceba, ela sempre esteve aí, esperando o momento em que você voltaria para si. Dê um sorriso, se acolha. Muito bem. E enquanto sua mente consciente apenas escuta, seu subconsciente registra profundamente. Eu posso ser eu mesma com segurança. Minha presença tem valor. Eu mereço receber. Eu não preciso provar meu valor. Eu posso ser forte, sem deixar de ser sensível. Eu posso me reconectar comigo. Eu permito elevar minha frequência emocional. Eu permito viver com mais leveza, consciência e amor. Agora, respire profundamente e permita que essa sensação se expanda por todo o seu corpo, como se cada célula absorvesse agora acolhimento, leveza, presença, consciência, amor e reconexão. Porque a cura feminina começa quando a mulher para de lutar contra si e começa a voltar para si mesma. E daqui a pouco eu vou contar de 1 até 5. E a cada número você retorna suavemente, sentindo-se mais leve, mais presente, mais conectada e com sua energia emocional renovada. 1, voltando lentamente. 2, respirando mais profundamente, sentindo mais energia dentro de você. 3, sentindo clareza, presença, vitalidade emocional. 4, movimentando mãos, pés, sentindo o seu corpo despertar suavemente. 5, olhos se abrindo suavemente, presente, consciente, leve
e reconectada consigo mesma. Como vocês estão? Conseguiram me ouvir bem? Então tá bom, se cochilou, relaxou, né? Alguém quer falar, me fazer alguma pergunta? Estou aqui, estou disponível, ou simplesmente compartilhar, fiquem à vontade. Oi, boa noite. Um presente, esse mergulho em si. Hoje eu não dormi. Hoje eu me emocionei. Enchi os olhos de lágrima aqui, ressoou muito em mim pelo momento que eu tô passando, do dia, da semana, da vida. Então foi muito profundo para mim. Acho que foi uma das meditações que eu fiz que mais me tocou. Foi um presente. Precisava disso hoje. E a palestra foi maravilhosa. Obrigada, Bela. Você é um presente na nossa vida. Oh, minha querida, eu que agradeço. E às vezes a gente não tem o hábito de fazer, né? A auto-hipnose ou essa condução, ou às vezes até relaxar mesmo, seguir as sugestões. Porque o processo da hipnose, que essa aí é a auto-hipnose, é você aceitar as sugestões. Mas esse script, ele foi bem profundo, né? Eu achei que foi bem... Eu vou ouvir, né? Eu vou ouvir a gravação, eu fiz a gravação, vou compartilhar com vocês e vou ouvir. Soraya, vamos lá. Obrigada, Ju. Ai, gente, olha, foi, sei lá, parece que os astros conspiraram para que esse momento acontecesse. Eu vejo o quanto né, para mim, né, difícil fazer essas pausas, esses momentos de reconexão, de relaxar mesmo. Eu conseguia muito com meditações guiadas na pandemia. E depois que a vida meio que foi voltando ao normal, né? Eu não consigo mais fazer. E eu tô, como a Ju falou, né? Eu também estou tendo uma semana muito desafiadora. E amanhã eu tenho um compromisso muito, muito importante, que eu não durmo há 2 dias, só pensando nesse compromisso de amanhã. E eu deito na cama e falo assim, Jesus, eu preciso descansar, eu tenho, mas a mente não para. E eu não vou mentir, no finalzinho, eu também, parece que eu me entreguei, assim, num nível que eu também cochilei. A minha mente ouvia, não sei se é o consciente, subconsciente, mas eu estava num estado de relaxamento tão gostoso. Eu falei assim, eu acho que se eu pudesse, eu botava de novo para na hora que eu deitar, eu conseguir relaxar para eu acordar bem amanhã. Foi muito bom mesmo, muito bom mesmo. Eu adorei. Parabéns. E eu fiquei com uma dúvida. Pode perguntar Então, mas eu não lembro. sobre essa questão da mente, rebaixamento aí, fator crítico. Eu acho que até o final da palestra pode ser que a minha névoa mental permita que eu lembre que eu queria perguntar. Eu não queria te interromper na hora que você falou. Aí eu falei assim, eu tenho que perguntar no final, eu tenho que perguntar no final. Mas já esqueci. Mas às vezes a minha mente retorna e eu lembro o que que eu quero perguntar. Qualquer coisa eu levanto a mão de novo, tá? Mas você pode ficar à vontade, pode perguntar lá no grupo também, não tem problema, né? Você está no grupo? Tô.
nesse trabalho, Soraya, só para você entender, foi para olhar para situações e reprogramar o subconsciente com novas sugestões. Então, claro, quanto mais a gente ouve uma auto-hipnose, mais o subconsciente vai aceitar a sugestão. Então, se houve algo que te tocou ou que você conseguiu rebaixar mesmo esse pensamento compulsivo e obsessivo, chegou lá, passando pelo fator crítico e chegando ao subconsciente, nesse caso aqui, a gente inseriu novas sugestões. Num trabalho desse de hipnoterapia, a gente vai trazer a memória e depois encher de sugestões. É muito legal. Mas, de qualquer forma, esse daí eu tenho o áudio, vou mandar para vocês, compartilhar lá no grupo, vocês podem ouvir quantas vezes vocês quiserem. Eu lembrei que eu queria perguntar na hora, viu? É rápido, eu esqueço, mas depois eu lembro. Você falou alguma coisa assim de reação, reatividade. Acho que foi um exemplo que você deu do cabelo. Se alguém falasse do cabelo, já reagia, já não sei o quê, não do meu cabelo, mas assim, essa questão da reatividade, dessa animosidade, é uma coisa que eu vejo muito em mim. E depois eu vou, de repente, te procurar no privado para ver esse trabalho né, de querer reagir a tudo, querer combativo o tempo todo, né? Achei interessante, porque eu me identifiquei, não com o cabelo, mas com o fato da reação. O cabelo foi um exemplo, né? Então, o que acontece? Se você for analisar qual é a emoção, a raiva, né? A raiva, às vezes, é para esconder alguma tristeza muito forte. E a gente não quer acessar aquilo e a gente reage. É como se fosse um ataque assim. E dentro de um trabalho desse de regressão, né, de transe, vai lá aonde foi a primeira vez que você sentiu isso, entendeu? E vai olhar, você vai entender o que você interpretou daquela situação e reprogramar a mente com novas sugestões. Só em você tomar consciência, como você entendeu aquela situação que às vezes não teve nada a ver com você, você já muda tudo. Porque você vai sair desse estado de proteção, de segurança e do automático para reagir com o outro, mas a intenção do seu subconsciente é sempre te proteger, sempre. Porque dentro da programação, ele entendeu que é seguro fazer desse jeito. Por isso que a gente julga, né? Mas quando a gente entende a programação do outro, parece que a gente fica com o coração assim mais amolecido, né, para compreender com compaixão o que o outro sente de verdade. Podem falar. O mesmo vale para a gente também, né, Bela? Vale para a gente, claro. Eu sou uma pessoa que me observo muito, ainda reajo. Hoje eu tenho total clareza, total, né? Que a gente afeta e é afetado, a gente afeta o outro e acaba afetando a gente. Inclusive, tem uma palestra do Breathwork que tem esse título, né? Essa palestra é fantástica. Eu não sei o número, mas é uma palestra que mexe muito. Eu só trazendo assim uma recordação, eu nunca assim, deixo de me lembrar disso. Em uma das palestras, na época que eu estudava, né, mais o Petwork, tinha uma palestra do guia que falava, não sei qual era, que precisamos nos colocar no lugar de advogado de defesa daquela pessoa que mais provoca coisas na gente. Vou usar o termo inimigo, para ficar mais claro. E eu vivi uma situação, na época que eu dava aula, e eu tinha um aluno que me ativava assim, muitos gatilhos,
E eu comecei a fazer esse trabalho, e eu fiz com um guia, né? Fazendo as minhas revisões diárias. E aí eu descobri que esse menino tinha características muito idênticas a mim, né? De reação. E ali eu baixei toda a minha guarda, eu consegui entender. E acreditem e pasmem, esse garoto, depois que eu entendi tudo, ele saiu da escola. Acredite se quiser. Então, os anjos provocadores estão aí, mas a gente precisa se tratar para a gente não ficar nessa terceirização, né, do problema. Tem a minha parte, tem a do outro também, né? Não é só eu não sou 100% responsável no relacionamento, eu sou pelas minhas ações e o outro pelas partes dele, né? E aí, acabamos? Vocês querem me perguntar mais alguma coisa, Mari? Queremos agradecer, né, em nome da comunidade Amor em Si Mulher. Falar sobre a mente, né, e esse lugar que a Isabela trouxe, falando do consciente, inconsciente, subconsciente, né, correlacionando com as nossas partes do cérebro, né, o inconsciente, aquele cérebro mais antigo, né, que é o reptiliano, o subconsciente, esse cérebro límbico que trabalha as emoções, e o consciente como essa parte nossa, da mais do intelecto, né, com o neocórtex. Eu gosto muito disso, eu fico quietinha porque eu, se deixar, eu vou falar o lugar de fala não é meu. Mas eu só agradecer que ficou muito gostoso, né? Apesar do som não estar muito bom, eu já vou pedir desculpa por causa do nosso som. O nosso som não está muito bom, mas a gente vai melhorar. E lembrando que a comunidade Amor em Si Mulher, ela é pautada no acolhimento, no não julgamento. E aqui a gente trabalha corpo, mente e espírito. Então, nesse ciclo que a gente veio trabalhando, que a gente começou brilhantemente com a doutora Regina Capano, falando sobre o ciclo do climatério, né? Menopausa, pré e pós, e depois veio o corpo, né? Tratado pela Ju, pela Soraya, nessa fase mais da perinatalidade. Hoje a gente teve a Isabela falando da parte mental da mulher, do feminino, né? Essa coisa do consciente, inconsciente, subconsciente, e nos presenteou com essa hipnoterapia, que vai estar, nós vamos colocar hoje lá no grupo do Telegram, tá? Vai estar lá, Soraya, vai poder fazer. Assim que a gente acabar aqui, vamos botar lá. Agora, semana que vem, né, seguindo essa sequência de corpo, mente e espírito, semana que vem a gente vai falar sobre espiritualidade. E a gente vai fazer uma conexão com o feminino primordial e a matriz divina, que é o Greg Braden, né, aquele autor, ele tem um livro que chama Matriz Divina. E eu estava apaixonada por esse livro, eu já tinha lido há muito tempo atrás, e essa semana eu peguei e li de novo. E a gente vai trazer, então, uma correlação dessa matriz divina com o nosso feminino primordial. Então, esse é o encontro da próxima semana, tratando no pilar espiritualidade dentro da comunidade. E eu quero convidar todas vocês, mulheres, que queiram trazer os seus talentos, falarem da sua prática. Aqui tem um espaço para você. E é isso. Muita, muita, muita gratidão. Isabela, muito obrigada. Eu que agradeço. Estão ouvindo? Agora, perfeito. Eu botei o fone de novo. Eu que agradeço a todas, gratidão pela presença, pela escuta, mesmo com alguns ruídos, e é isso, a gente vai melhorar, né, com a minha entrega, com as minhas tecnologias, eu desejo verdadeiramente cada dia estar na minha melhor versão, e eu sou grata por vocês estarem comigo nesse movimento, muita gratidão mesmo.
E gratidão a você, Dani, por esse convite, fazer parte dessa comunidade que eu amo estar com vocês. E é muito bom. Fala, Ju. Obrigada, meninas, foi maravilhoso. Dá Gratidão. junto aqui para uma semana, né? A gente não quer nem parar. Mas como deu nosso horário. E só para lembrar que a gente sempre tem esses encontros, essas rodas de conversa nas terças-feiras, à noite, às 8h30 da noite. E a gente vai editar e a gente sobe esse vídeo para o YouTube, para o nosso canal. Então, geralmente às sextas-feiras, 18 horas. Esse vídeo sobe lá para o YouTube, então a gente pode mandar para quem a gente acha que vai ressoar, que vai conectar outras mulheres. Porque às vezes a gente está aqui numa meditação ou num encontro tão especial e a gente pensa, queria mandar para aquela pessoa. Então depois esse vídeo sobe para a plataforma e a gente pode compartilhar. E além desse recadinho da Dani, que a gente quer que mais mulheres venham para a gente falar de assuntos diversos, corpo, mente, espírito, universo feminino. Então a gente está muito aberta para tudo isso. E eu ia falar alguma outra coisa que eu esqueci. Para quem quer mandar algum recado, tirar alguma dúvida, participar da comunidade, porque às vezes vê o vídeo, mas não está na nossa comunidade, a gente tem um canal do Telegram, que a gente coloca várias dicas, a gente troca ideia, vários assuntos. Lá a gente manda o link de todas as rodas. Então é um canal aberto de comunicação nosso. E a gente tem o canal não, a página do Instagram. Então, para quem tiver alguma dúvida, quiser se conectar, quiser participar e partilhar com a gente mais perto, manda um direct lá no Instagram, Amor em Si Mulher, que é um canal de comunicação e a gente passa outras informações por lá também. E é isso. Obrigada, foi maravilhoso. Obrigada, Ju. Obrigada. mulheres. Então, o áudio dessa meditação de hoje, Isabela já tinha gravado, a gente vai colocar lá no canal do Telegram. E tem outras coisas lá no canal, né? Vocês podem ter acesso a tudo que a gente já compartilhou e trazer também a sua energia. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada, gente. Até a próxima.